Olá, gente amiga. Sou pastor YouTube, um título concedido pelos nossos queridos e amados irmãos que se encontram em situação de rua nesta cidade, Ipatinga, Vale do Aço, Minas Gerais, Brasil. E você que clicou aqui nesse vídeo, você que entrou nesta página, por favor, deixa aí o seu joinha para fortalecer esse canal, fortalecer essa página e espalhe esse vídeo, compartilhe o máximo, reproduza esse vídeo para que o maior número de pessoas possível, em um menor tempo, venha a tomar ciência desta magnífica profecia, o desenho desse relógio. Porque o Senhor Jesus tem pressa que isso seja anunciado nos quatro cantos da terra e sozinho jamais conseguiria. Porém, com a sua participação, fica mais fácil. Esse vídeo vai estar completo lá no canal no YouTube, Projeto Resgatando Almas Ipatinga, nos segue lá. Por que mais completo? Porque lá ele vai estar com a explicação do calendário profético, matemático, escatológico do Eterno. Texto bíblico para a base desse calendário, o calendário profético, matemático, escatológico, está no Gênesis, capítulo 5, versículo 3. 130 anos depois do pecado de Adão. Quando Adão pecou, iniciou a contagem regressiva para o homem e a mulher viver debaixo do pecado natural. Deus deu 6.000 anos para iniciar o milênio. Aqui nesta coluna, eu vou estar lendo. E você, por favor, dá o zoom aí na sua câmera e acompanhe comigo. Porque esta profecia, o Senhor Deus concedeu em 5 etapas a interpretação deste contexto. 5 etapas. E usou 3 profetas diferentes. Eu vou estar lendo. Essas profecias o Senhor Deus concedeu para 3 profetas diferentes em lugares diferentes. Profecias sobre o arrebatamento da igreja. A primeira etapa foi para a minha pessoa. Essa etapa foi sobre esse relógio, o desenho desse relógio do arrebatamento da igreja no dia 3 de novembro do ano 2017. Segunda etapa foi para minha pessoa, foi a revelação do texto do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 34, e também a interpretação de parte das 70 semanas de anos de Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao 27. O Senhor Deus me deu a interpretação de 2 semanas de anos dessa profecia de Daniel, no dia 4 de novembro do mesmo ano, 2017, ou seja, um dia depois da profecia do desenho do relógio do arrebatamento, o Senhor concedeu a interpretação de 2 semanas da profecia de Daniel. Terceira etapa também foi para a minha pessoa. Foi a revelação de quantos anos tinha cada terço do desenho desse relógio. Porque na primeira profecia, Deus não me falou quantos anos tinha cada terço. Então, a revelação veio 6 meses depois, aproximadamente, que foi um presente de aniversário, no dia 22 de abril de 2018. Eu
eu fazia aniversário, 6 meses depois, de joelho, oração, consagração total, Deus me deu, nesta terceira etapa, a revelação de quantos anos tem cada terço da contagem regressiva desse relógio. Porém, a quarta etapa Deus concedeu para uma irmã de nacionalidade brasileira. Ela estava na época nos Estados Unidos e o Senhor Deus revelou para ela o mês do arrebatamento da igreja, que será no mês de outubro do nosso calendário, sendo que esse mês de outubro do calendário gregoriano significa o mês 7 do calendário profético. Mês 7 também do calendário judaico. O mês do arrebatamento da igreja está na Bíblia, no Pentateuco, Levítico, capítulo 23, versículo de número 39, foi o versículo que eu peguei aqui, mas são vários textos. Mês 7, calendário profético, é o mês da colheita dos judeus. E também é o mês da colheita de Jesus, levando a sua igreja embora da terra. E o ano será jubileu. Então, o mês 7 do calendário profético, que é o mês do arrebatamento da igreja, é o nosso mês de outubro. E só para título de informação, a igreja ela será arrebatada até o dia 15 de outubro. Porque no dia 16 de outubro já inicia o mês 8 do calendário profético. E a igreja será arrebatada dentro do contexto do calendário profético, matemático, escatológico do Eterno. Sabia que é pecado de inconveniência própria ensinar a Bíblia do jeito que está escrito, se ler, entende e doutrina? Vou dar um exemplo rápido. Quando os mestres do ensino pegam o texto de Mateus, capítulo 24, versículo 36, lá está escrito que o dia e a hora da vinda do Senhor, nem os anjos sabem, nem o Filho, mas unicamente o Pai, que é Deus. Ensinar hoje que nem Jesus sabe o dia do arrebatamento da igreja é literalmente pegar a onisciência de Jesus e jogar na lata do lixo. Porque quando Jesus disse essas palavras, ele estava sobre duas naturezas no seu ministério terreno. Então, realmente, naquele dia ele não sabia. Jesus só sabia aquilo que Deus revelava para ele. E Deus revelou o horário do arrebatamento da igreja, que é meia-noite. Meia-noite no relógio de Deus. Não se trata de meia-noite no nosso tempo, no nosso horário. É meia-noite nesse relógio. Mateus, capítulo 25, versículo 6, a passagem da parábola das 10 virgens. Meia-noite nesse relógio. Então, quando Jesus disse que nem ele sabia, ele estava sobre duas naturezas, a humana e a divina. Realmente ele não sabia, porque Jesus ele não era onisciente sobre as duas naturezas. Ele não era onipresente. Jesus não poderia estar em Jerusalém e na Galiléia ao mesmo tempo, senão ele seria um fantasma. Vou dar mais 2 exemplos. Ensinar a Bíblia do jeito que está escrito, doutrina e entende, é pecado de conveniência própria. Exemplo, Evangelho de João, capítulo 3, e o versículo de número 13. Jesus disse que não tinha ninguém no céu. Porém, ensinar isso hoje, que não tem ninguém no céu, é pecado de conveniência própria. Porque quando Jesus disse que não tinha ninguém no céu, ele estava falando de todos os homens e mulheres que tinham passado pela morte. Os servos de Deus ainda não estavam no céu. Onde que eles estavam? No seio de Abraão, debaixo da terra. Só que depois Jesus tirou eles de lá.
Quando Jesus disse que não tinha ninguém no céu naquele dia ainda, você, mestre do ensino, que ensina que não tem ninguém no céu, então explica para a tua igreja, ensina para o teu povo, onde que Elias está, onde que Enoque está, porque a Bíblia afirma categoricamente que eles foram arrebatados ao céu. Então a interpretação da hermenêutica cristã, evangélica, a santa, sem a intervenção do Espírito Lidibrium, é que Jesus está falando daqueles que passou pela morte, ainda não tinha ninguém no céu, só que nem Enoque e Elias não passou pela morte, então eles estavam no céu. Quero ver você ensinar, desafio você ensinar, do jeito que está escrito, doutrina, o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 29 e 30. Lá está escrito: se o teu olho te escandalizar, fura. Se a tua mão te escandalizar, corta. É melhor entrar no céu coxo do que com todo o corpo ir para a perdição. Ensina sim, do jeito que está escrito, doutrina, e entende, que eu quero ver. Se fosse dessa forma, o que ia ter de homens e mulheres com o olho furado na igreja, de mão amputadas, porque meteu a mão, subtraiu aquilo que não devia. Estou falando de cristão, evangélico. Então é pecado. Quando dá para ensinar do jeito que está escrito, doutrina, e entende, como se fosse uma revista de notícias mundana, aí ensina, né? Quando não dá, rapidamente busca a hermenêutica, vai estudar para ter a devida interpretação correta do texto, porque esse texto de Mateus 5, versículo 29 e o versículo 30, a interpretação, a hermenêutica santa deixa claro que Jesus está falando nesse texto que vale a pena enfrentar as agrúrias desta vida terrena, porque ela é passageira, ela é breve, e tem um descanso, uma eternidade inteira no céu. Então vale a pena você ser levado ao pobre, ser levado à desonra, ao extremo, e entrar no céu com muita luta. Vale a pena. É isso que eu estou dizendo no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 29 e 30. Então, quando dá para doutrinar, para ensinar do jeito que está escrito, entende doutrina, pastorama, a maioria faz isso. E quando não dá, aí ele procura a interpretação. Então, essa quarta etapa foi para uma irmã, nacionalidade brasileira, que o Senhor concedeu. Na época ela estava nos Estados Unidos. A quinta e última etapa da revelação do contexto desta profecia, o Senhor concedeu também para uma irmã brasileira. Essa foi a etapa da revelação que nós já estamos, a igreja já está vivendo a 69ª semana de ano de Daniel, que findará esta 69 semana dentro do contexto das duas profecias da semana de ano de Daniel, que pertence à Era da Graça. Por quê? Eu preciso explicar que das 70 semanas de ano de Daniel
Apenas 6 profecias cumpriram na igreja do Antigo Testamento, na época da lei. 6 profecias cumpriram na época da lei. Depois vou estar fazendo um vídeo sobre essas 8 profecias que pertencem ao contexto das 70 semanas diante de Daniel. Então, a 7ª profecia já cumpriu, na Era da Graça, com a derrubada do templo, quando Jesus disse, não passa geração, sendo que essas coisas aconteçam, o Espírito Santo de Deus, ele me pegou pela mão, me sentou na cadeira, mandou abrir a Bíblia em cima da mesa e me explicou que quando Jesus disse, não passe essa geração sobre essas coisas aconteçam, Jesus está dizendo para os seus discípulos que de quando ele nasceu, entre 70 e 80 anos, o templo em Jerusalém seria derrubado. Então, essa 7ª profecia, que o Espírito Santo me explicou que pertence também às 70 semanas diante de Daniel, ela já foi cumprida nos anos 70 depois de Cristo. Mas falta cumprir a 8ª e última profecia, que pertence às 70 semanas de Daniel. O Espírito Santo me explicou, amigo, que essa 8ª profecia vai cumprir quando Israel completar 77 anos de nação. Aí entra a 70ª semana, entra a 70 semana, que é de 7 anos cada semana. E esse será os 7 anos da grande tribulação. E a igreja será arrebatada no início, dentro dos primeiros 3 anos e meio. O texto bíblico encontra no Apocalipse, capítulo 13, versículo 10, quando João diz, como guardaste a palavra da minha paciência, eu guardarei da hora da tentação ou da tribulação. A palavra guardar, no grego koiné, significa tirar de dentro da tentação. Então, Jesus afirmou no texto de Mateus, capítulo 24, versículo 34, que a igreja será arrebatada dentro da 70ª semana diante de Daniel. Então, Deus revelou para a serva do Senhor que nós já estamos vivendo as 69 semanas, ou seja, a 69ª semana diante de Daniel. Conclusão. Então, é fácil fechar a conclusão que a igreja será arrebatada dentro do contexto desta 70ª semana diante de Daniel, que é a semana de 7 anos da grande tribulação. Vamos aqui fechar a conclusão. Então, cada texto desse é 3 anos. E o mês que iniciou a contagem regressiva no anti-horário é o mês de outubro do ano 2015. 3 anos depois do início da guerra na Síria. Jeremias, ele disse no capítulo 49, versículo 23, que quando vires Damasco sendo destruído, a capital da Síria, a angústia no mar Mediterrâneo aumentando, que é o povo fugindo da guerra e morrendo no naufrágio no mar Mediterrâneo. Jeremias disse nesse texto que é início das dores de parto para o arrebatamento da igreja. E a guerra na Síria iniciou em 2011. No fim do ano, salvo a memória, foi no mês de novembro de 2011. Então aí iniciou as dores de parto para o arrebatamento da igreja. E 3 anos depois, iniciou a contagem regressiva para o arrebatamento. Contagem regressiva
Ela iniciou em outubro de 2015. Então vamos à contagem regressiva. 2016, 2017, 2018. O primeiro terço, mês de outubro de 2018, fechou o primeiro terço. Prosseguindo, 2019, 2020, 2021, mês de outubro, segundo terço. Prossegue, 2022, 2023, 2024, amigo. Terceiro e último terço, no mês de outubro. Fecha o terceiro terço desse relógio. Olha o tic-tac. Nós já estamos aqui, ó, um pouco mais de 40% desse terceiro e último terço para o arrebatamento da igreja. Eu ensino essas coisas por ordenança do doce Espírito Santo, o Consolador de todos nós. Ele me ordenou a explicar essas coisas. Falta um pouquinho mais de 50% desse último terceiro terço aqui, ó. Ele já está trabalhando por aqui nessas alturas. Esse ponteiro, nessa profecia, quando Deus rasgou o teto do meu quarto às 4 horas da madrugada, do dia 13 de novembro de 2017, e mandou eu olhar para o universo, e desenhou esse relógio. Eu disse em voz alta, o relógio está marcando 12 minutos para as 8 horas. O Espírito Santo, não, esse é o relógio do arrebatamento da igreja, ele está no anti-horário, é contagem regressiva. Fiquei maravilhado. Continuei orando. 6 meses depois, ele me concedeu a interpretação fiel desse texto bíblico. Todos eles, Mateus 24, 34, 70 semanas diante de Daniel e por aí vai. Já recebi título de falso profeta, de herege, de falastrão alarmista, que gosta de causar, de polivalente, e que eu tinha demônio, por falar e fazer o que o Espírito Santo de Deus me ordena. Assim é a gravação desse vídeo, está dentro desse contexto. Não importa se você acredita ou não, vou continuar orando por você e prosseguir fazendo e falando o que Deus manda. Sou pastor YouTube, projeto Resgatando Almas, nos acompanhe lá no canal no YouTube. Deixe aí o seu joinha, reproduza esse vídeo e compartilhe o máximo possível em vossas redes sociais. Fique com Deus e um mega abraço. Até o próximo vídeo.